Salve, salve. Bom, seguinte, na aula de hoje vamos entrar num conceito que vai ser muito importante no nono ano, ainda mais para o ensino médio. Então, é um assunto que a gente vai demandar um tempo para aprender. Hoje é uma aula de introdução, vou colocar mais eventos do nosso cotidiano, para depois, na próxima aula, a gente começar a fazer algumas contas, que será o conceito de funções. Então, olha só. Vou dar um exemplo aqui do nosso cotidiano para a gente primeiramente aplicar umas funções, depois eu vou na parte mais teórica, mais algébrica. Olha só, aqui eu falei do táxi, né? Porque o táxi é mais fácil de a gente interpretar. Bom, quando você entra no táxi, tem um taxímetro, se você já andou de táxi. Porque agora a gente anda mais de Uber por conta do preço, né? Mas o Uber também tem a sua taxa inicial, que é chamada de bandeirada. Quando você olha no taxímetro, você entra, já tem um valor já de início lá. Aquilo ali é a bandeirada, que é o valor inicial. É como se fosse a taxa que você cobra para ter o serviço do táxi, né? Além do que a distância cobrada. Para o taxista não ficar muito no prejuízo, né? Porque assim, imagina, você vai chamar um táxi para ir até a esquina. Então, não deu nem 200 metros, aí o cara não vai receber nada. Então tem essa taxa meio que inicial para valer o trabalho do cara ir lá e te levar e te buscar, certo? Então olha só, a bandeirada aqui num táxi qualquer, tá? Botei R$4,50. Então para você entrar no táxi já custa R$4,50. E depois ele cobra R$2,75 para cada quilômetro percorrido. Então olha só, se eu for daqui da minha casa até a esquina, vamos supor que dê 200 metros, não deu nem 1 quilômetro. Então, eu só vou pagar, por exemplo, a bandeirada. Agora, se eu andei 3 quilômetros, eu vou pagar a bandeirada mais o preço de 3 quilômetros de corrida, certo? Então, vamos tentar analisar esses dados numa tabela. Ó. Eu coloquei aqui, ó, com 1 quilômetro rodado, eu vou pagar R$4,50 mais 1 quilômetro vezes 2,75. Então, eu vou pagar R$4,50 mais 2,75, que vai dar R$7,25, certo? Se eu andasse 2 quilômetros dentro do táxi, eu ia vou ser cobrado, né, da bandeirada de R$4,50 mais 2 vezes o preço do quilômetro, 2 vezes 2,75. Somando R$4,50 mais 2 vezes 2,75, R$10. Se eu andasse 3 quilômetros, R$4,50 da bandeirada mais 3 vezes o valor da quilometragem, que dá R$12,75. Certo? Deu para entender nesta tabela? E aí essa tabela eu posso transformar isso aqui numa equação, que seria a minha função, certo? Que também eu posso chamar de lei de formação, porque tem uma base ali. Porque assim, o cara não faz esse cálculo, já tem um programa pronto ali no taxímetro para calcular isso aí. E esse programa, essa fórmula, este cálculo, tá aqui, ó. Seria 4,50 mais x vezes 2,75. X é o valor dos quilômetros e o y é o valor de quanto eu vou pagar, o valor em real. Então, olha só, você viu que eu consigo pegar os dados numa tabela e transformar isso aqui numa lei de formação, numa equação, numa função. Ah, mas isso que é função? Sim, mas vamos lá com calma antes da gente sair fazendo conta. Vamos criar a mesma situação agora em um diagrama de flechas, certo? Olha só, eu peguei o conjunto de valores aqui, esse conjunto de valores de quilômetros e o conjunto de valores de reais. Tá vendo? Ó? Com 1 quilômetro eu pagaria 7,25. Com 2 quilômetros eu pagaria 10. Com 3 quilômetros eu pagaria 12,75. Certo? Então eu posso, em vez de fazer uma tabela, eu posso fazer um diagrama. Maravilha? Com os conjuntos das quilometragens, com o conjunto dos reais. Eu também posso montar pares ordenados, certo? O que é par ordenado? Conjunto de valores de x e de y agrupados nesta ordem, né? Então, ó, x igual a 1, y igual a 7,25. X igual a 2, y igual a 10. X igual a 3, y igual a 12,75. Também posso ser outra forma de eu mostrar os meus dados aqui compilados. Agora sim, vamos para a definição de função. Olha a definição. É uma relação entre dois conjuntos A e B, tal que para cada elemento de A corresponde um e somente um elemento de B. Como assim? Agora vamos mostrar pelo diagrama que acho que vai ser mais fácil. Ó. Então o conjunto A está indo para o conjunto B. Para cada elemento de A corresponde um e somente um elemento de B. Ó. Tá vendo? Para o A corresponde o 1. Para o B corresponde o 2. Para o C corresponde o 3. Para o D corresponde o 4. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, podia ser outra letra, podia ser o quadradinho, figurinha, triangulinho, enfim, certo? E aqui também podia ser qualquer elemento, só que são grupos de conjuntos diferentes, certo? Vou dar um exemplo aqui. Dá uma olhada, dá uma bisoiada, tá vendo? Cada elemento daqui tem um e somente o elemento do outro lado.
Agora eu vou mostrar um exemplo do que não seria uma função. Olha só agora. Deixa eu colocar aqui. Tá lá, ó. Tá vendo esse conjunto aqui? A, B, C, ó. Pro A corresponde ao 1, pro B corresponde ao 2. Pro C está correspondendo o 3 e o 4. Agora está correspondendo dois elementos para um elemento de A. Então isso não é função, porque a definição de função para cada elemento do conjunto A, eu só tenho e somente um elemento para o conjunto do B. Então isso aqui não é função. Maravilha? Agora eu vou dar um outro exemplo aqui também, ó. Conjunto A com A, B, C, D, tá? Agora com 1, 2 e 3. Tá vendo? Ó? O A corresponde ao 1, B corresponde ao 2 e o C corresponde ao 3. Tranquilo. Ah, é função? Não, porque não é função. Tá vendo esse elemento D aqui? Esse elemento D não tem nenhum elemento correspondente no B. Então isso aqui não é função. Não tem uma relação certinha onde cada elemento do A pertence a somente um elemento do B. Então tá sobrando. Quando tá sobrando um elemento aqui, também não é função. E aí, eu vou colocar um outro exemplo aqui, que também é um exemplo interessante. Olha só, tem aqui outro conjunto A e um outro conjunto B. Tá vendo? O A corresponde a 1, o B corresponde ao 1, o C corresponde ao 2 e o D corresponde ao 3. Ah, isso aqui não é função? É sim, porque qual é a definição de função? Para cada elemento de A, eu tenho um e somente um do B. Ah, mas um está sobrando tanto para o A quanto para o B. Mas não tem problema. Por quê? Porque o A só tem um elemento, que é 1. O B só tem um elemento, que é 1. Repetir aqui nesse lado não tem problema. O que não pode é um elemento do conjunto A ter dois valores, dois elementos correspondentes no conjunto B, certo? Agora eu vou entrar um pouco na parte conceitual também, que agora a gente vai pegar todos aqui esses dados que a gente falou na aula até agora, e agora vamos dar nome para esses tipos de elemento que a gente está falando. Olha só, tem o domínio. O que são o domínio? Domínio são um conjunto de todos os valores, elementos, do conjunto de partida, o A. No caso, aquele conjunto que a gente estava vendo, o conjunto A, conjunto de partida, de onde saem os meus valores, por isso que a gente botou aquela setinha, os elementos daquele conjunto são chamados de domínio, certo? E aí, o conjunto de chegada, o conjunto B, é chamado de contradomínio, conjunto de todos os elementos de chegada do B. Então, este conjunto aqui, com esses elementos, o conjunto de chegada, é chamado de contradomínio. Então, o conjunto A é chamado de domínio, o conjunto B é chamado de contradomínio. E aí, eu tenho o conjunto imagem. O que seria o conjunto imagem? O conjunto imagem é o conjunto de valores que estão assumindo algum valor do domínio dessa função. Bom, como assim? Não tem valor correspondente ao domínio? Isso aqui é imagem, isso aqui é imagem, isso aqui é imagem, certo? Ah, então o domínio é imagem, o contradomínio e a imagem são a mesma coisa? Não. Mas todos os elementos da imagem estão dentro do contradomínio. Como assim? Vou dar um exemplo aqui. Na função, eu não posso deixar elementos sobrando no domínio, mas no contradomínio podem sobrar valores. O que não pode acontecer é o quê? Se repetir aqui, ter mais de um valor correspondente aos valores do domínio. Então, olha só, qual que é o domínio aqui? O domínio são esse conjunto aqui desses valores, A, B e C. Esse é o meu domínio. O contradomínio é o conjunto de chegada. O contradomínio é o conjunto B. 1, 2, 3 e 4. Esse é o contradomínio. E a imagem? A imagem são os valores que têm algum valor do domínio correspondido. Então, a imagem aqui, ó, 1, 2 e 3. Então, o 4 não vai entrar como imagem. O 4 entra no contradomínio, que é todo o conjunto B. Mas a imagem é só quando tem valor atribuído. Então, quem tem valor atribuído? 1, 2 e 3, certo? Para A, B e C, respectivamente. Então, este é o conjunto imagem. Então, guarda esses dados aqui. Na aula de segunda, a gente vai conversar, vai recapitular isso aqui, vai reexplicar, certo? E na próxima aula, a gente vai começar a fazer contas, porque agora eu só estou associando valores a letras, a imagens e tudo mais, certo? E agora a gente vai começar a atribuir valores na próxima aula. Maravilha? Então é isso.